Shalom, shalom, bom dia a todos. Domingo de friozinho aqui em Ponta Grossa, só para variar. Tudo bem com vocês? Roberta, Sarina, Márcio, Renatinha, Karina, Pastor Marcelo, Gabi, Dani, Miuki. Sejam todos muito bem-vindos. Antônia, o pessoal que está de câmera fechada, se puder abrir as câmeras também. Dani, Léo, Cibele. Que Deus abençoe vocês. Vamos começar então, amados, que a gente possa ter um domingo abençoado e um culto mais abençoado ainda, em nome de Jesus. Feche os teus olhos e que nesse momento você seja muito intencional nesta oração, para que você também seja um fio condutor da presença de Deus para esse lugar. Amém? Pai, eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer, exaltar o teu santo nome, declarar a tua soberania, o teu poder, a tua majestade, declarar que tu és o Deus Altíssimo, declarar que o Senhor governa sobre todas as coisas, de eternidade para eternidade. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Tu és aquele, Senhor Deus, que estendeu os céus, deu ao mar os seus limites. Tu és aquele, Pai, que trouxeste Jesus para esta terra para nos salvar, nos remir, nos purificar, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Pai amoroso. Senhor, nós queremos te exaltar, te glorificar, porque este culto, Senhor Deus, não é para mim, não é para nenhum daqueles que estão aqui, mas é para o Senhor. É para exaltar o teu santo nome. É para, Senhor Deus, glorificar o teu santo nome. É para celebrarmos, ó Pai, a tua majestade, o teu poder e a tua soberania. Pai, tu és soberano e nós declaramos a tua soberania sobre todas as coisas. Que tu possas estar, Senhor Deus, nesse momento, recebendo a nossa adoração, o nosso louvor, Pai, a nossa melhor parte. Senhor, que os teus anjos estejam guardando esta sala, Pai, cada conexão, Senhor Deus, deste ambiente. Senhor, em nome de Jesus, que a partir de agora, Pai, cada um que for ministrar aqui esteja sendo guiado pelo teu Espírito Santo. Cala, Senhor Deus, todo espírito humano, toda a voz da alma, para que o teu espírito seja manifestado. Pai, que não saia da boca de nenhum deles nenhuma palavra que não seja daquilo que vem do teu coração, Senhor. Pai, que nesse momento nós possamos receber do Senhor a nossa porção para esse momento, para que nós possamos, ó Pai, caminhar durante a semana, Deus, em plenitude, em alinhamento, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, cumprir a tua vontade. Ser exaltado nesse lugar, ser adorado neste lugar. A ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Tu és bem-vindo aqui, Senhor, que tu possas manifestar a tua vontade, o teu poder. É o que eu oro nesta manhã. Abençoa, Senhor Deus, cada família aqui, cada lar, Pai, de cada pessoa que aqui está sendo representada. Que os anjos, ó Pai, estejam visitando o lar de cada um, Senhor, bem como de cada um que vai ministrar hoje neste culto, nesta celebração. Que o Senhor esteja presente, manifestando, Pai, e realizando o teu querer. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Passo a palavra para quem é de direito, que todos tenham um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém. A Shalom de Deus, a melhor Shalom de Deus para todo mundo. Bom dia, bom dia. Ai, meu Deus, quando a gente chega assim nesse dia de dar a palavra, né, de entrada, não sei vocês, mas eu fico assim nervosa. Eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, mas é uma baita responsabilidade vir aqui falar para vocês.
Bom, hoje a minha palavra ela está baseada no livro de Isaías, de 3 a 8, e também no livro de João 11, de 1 a 6. Mas eu vou falar especificamente do 6. Todo mundo me ouve bem? Eu nem perguntei, né? Se tá todo mundo ouvindo, beleza. É, a minha palavra hoje, gente, é sobre florescer no deserto. Difícil, né? Porque o deserto é um lugar de sequidão, um lugar de. Quando você pensa em deserto, você pensa num lugar que não tem nada, né? Que você, se você está no deserto, você é um lugar que você estará sozinho. E aqui traduzindo para o nosso mundo, né? Deserto é um lugar de processos, né? Um lugar de processos. E Deus, que é o nosso Pai, ele chora conosco quando você chora, ele ri com você quando você ri, né? Ele entende a sua necessidade. Assim, quem tem filhos vai saber bem o que eu estou querendo dizer. Quando um filho te pede alguma coisa, você quer dar, mas tem determinados momentos em que você não pode dar, porque não é o tempo. Não é o tempo de você dar aquilo para seu filho. E aí você vê aquele filho querido, amado, vindo te pedir, e você fala: Filho, a mamãe vai dar, o papai vai dar, mas não agora. A mamãe vai dar, espera, mas você vai receber. E você vê aquela criança, aquele seu filho, sofrendo por algo que ele te pediu e você não pode dar naquele momento. Mas é o processo. Ele tem que entender aquele processo. E nós, enquanto mãe, o Cláudio, enquanto pai, nós explicamos para ele ali o porquê que ele não vai receber aquilo. Ai, mas daí Deus também tem que me explicar por que que eu não recebo o que eu tô pedindo. Então, senta e abre a sua Bíblia e vai falar com Deus, porque uma vez eu escutei assim, a gente para falar com Deus é a gente, nossa, é a oração. E Deus para falar conosco é através da palavra. Então, você quer escutar de Deus? Vai ler a palavra, né? E aí, no nosso momento de deserto, seja seu deserto é saúde, é financeiro, é emocional, e aí, às vezes, a gente pode se revoltar, a gente pode entrar em desequilíbrio. E a revolta, muitas vezes, e aí, gente, eu tô abrindo meu coração para vocês. A revolta, muitas vezes, é falar assim: quer saber? Deus não fala comigo, eu tô pedindo para Deus falar comigo, eu tô falando com Deus, eu tô lendo a Bíblia, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, eu não vou mais orar, eu não vou mais falar com Ele. Você fica rebelde, você se revolta. E garanto para vocês, não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho. Então, continue falando com Deus. Se você não tem mais palavras para falar com Deus, louve. Não tem uma música? Em todo tempo louve. Não tem essa música que diz assim? A todo tempo louve. Se tá triste, louve. Se tá feliz, louve. A todo tempo louve. Porque às vezes o louvor, ele passa a ser a sua oração, né? Então, coloca uma música e fica ali louvando. Fica ali louvando, falando com Deus através do seu louvor. Mas abra o seu coração. Fale aquilo que está dentro do seu coração. Eu não sei se todos lembram, o Cláudio, ele passou por uma cirurgia, uma cirurgia, ele tinha que, ele tinha tipo um nódulo no esôfago, e a gente não sabia o que que era aquilo, se era bom, se era ruim, enfim, a gente não sabia. Sabia que era grande e que ele tinha que operar. E até a operação foi assim, muito sofrido, porque quando você não sabe o que é, né, você fica naquela tensão. E a única coisa que eu pedia para Deus é: Deus, esteja conosco a todo momento, esteja conosco, não nos abandone, não saia do nosso lado, traga a paz, a shalom,
de Deus, a sua shalom para o nosso coração. E o Cláudio, ele sempre ficou muito tranquilo, muito tranquilo. Mas eu, enquanto esposa, eu ficava naquela, né? Eu sei que Deus está cuidando, mas Deus, por favor, que não seja nada. Eu ficava mais tensa. Mas a única coisa que eu pedia para Deus é que não saísse do nosso lado. E aí, gente, vou ler aqui uma passagem de João 11. Eu vou ler só o versículo 6. Aqui fala da morte de Lázaro, esse capítulo, quando Jesus ressuscita Lázaro. Então pensa, né? As irmãs viram Lázaro doente, aí elas mandaram chamar Jesus. E aí no capítulo, ou no versículo 6 fala assim: quando, pois, aí tá falando de Jesus, ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde se achava. Então, e aí tem uma parte que fala assim, no capítulo, no versículo 5 fala: ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Então, a Bíblia deixa clara que Jesus amava Lázaro. Mas quando ele recebeu a notícia de que ele estava doente, ele ainda permaneceu 2 dias. Porque ele sabia que, primeiro, aí tem aqui falar, porque não é para morte. Aí, se você for estudar, fala assim: ah, não é para morte, mas ele morreu. Mas tinha um propósito. Mas tinha um propósito, né? Então, o nosso deserto, ele tem um propósito. Agora, você imagina o deserto dessas irmãs, sabendo que Jesus poderia chegar ali, curar rapidamente Lázaro e ele não chegava, e elas ficaram ali naquele tempo, naquela espera, naquele deserto de espera, até que ele faleceu, e mais 4 dias naquela dor, né? Para quem perdeu já um ente, sabe o quão pesado é esse deserto da perda, né? Da saúde. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, uma palavra principal, é não despreze esse tempo de deserto, porque esse deserto ele pode ser um solo fértil para a nova estação, para o que está por vir. Então, o que que floresce no deserto? O cactus. Eu não sei se vocês já leram sobre o cactus. Eu fiquei curiosa, porque eu fiquei pensando, quem que floresce no deserto? Que flor que tem no deserto? O cactus. Vocês sabiam que o cactus ele também dá flor? Ele dá flor e não é flor pequena. Tem cactos que dá flores gigantes, né? E aí uma curiosidade sobre cactos, né? Os cactos do deserto, eles dão flores. Apesar de crescerem em ambientes secos e hostis, os cactos precisam florescer para se reproduzirem, assim como qualquer outra planta. E eles dão plantas grandes e coloridas. Eles têm um ciclo rápido. Algumas flores, alguns cactos, eles abrem em poucas horas, em apenas uma noite, ou talvez em apenas uma noite. Então, para mim, né? O que é florescer no deserto? É você continuar sendo instrumento de Deus, ainda que você esteja passando por um perrengue, ainda que você esteja passando por um deserto. Então, às vezes, você tem uma noite, você tem uma hora, você tem aquele momento para falar de Deus, para trazer uma palavra para alguém, para ser instrumento de Deus. Você está passando pelo deserto, mas às vezes é aquele momento que Deus quer te usar. E aí, para a gente fechar aqui, eu queria ler aqui com vocês Isaías 35, de 3 a 8, que diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos fracos. Animem os que sentem medo, dizendo: vamos, seja forte, não tenha medo. Veja, o seu Deus está vindo para castigar seus inimigos com a divina retribuição. Ele vai salvar você. Quando ele vier, vai abrir os olhos dos cegos e destapar os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão e dançarão como servos, e a língua do mudo cantará de alegria.
Fontes brotarão na terra seca, e os rios correrão no deserto. Onde havia apenas areia quente, haverá lagos. Na terra onde não caía chuva, as fontes vão borbulhar. Nos lugares onde só os chacais conseguiam viver, vão brotar a erva verde e a planta aquática, juncos e bambus. Por aquela terra, antes deserta, passará um caminho largo, e esse caminho será chamado o caminho da santidade. Até aqui. Então, gente, enquanto vocês estão no deserto, creiam, se mantenham, porque quando o deserto acabar, haverá muita abundância. Abundância de vida para quem está com problemas de saúde, abundância financeira para quem está com problemas financeiros, e sim, abundância emocional para quem tem problemas emocionais. Então, creia e louve, louve, a todo tempo louve. Tem uma música que depois quem puder escutar, que diz assim: Era Deus. É uma música assim linda e que fala que em todo tempo era Deus. Naquele contrato que você não assinou era Deus. Naquela amizade que você perdeu era Deus. Naquela doença era Deus. A todo tempo era Deus. Então, ele é um pai. Eu sempre, uma vez, acho que foi, não sei se foi o João ou a Flávia, há muito tempo atrás, lá no começo, quando a gente começou aqui a frequentar, eles trouxeram essa analogia que, assim como nós temos nossos filhos, Deus tem nós. E aí eu levei isso para minha vida, porque assim como eu amo os meus filhos e eu quero o melhor para eles sempre, ainda que eu diga não, Deus também quer isso para mim. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser igual ao nosso relacionamento com os nossos filhos, aberto, sincero, mas cotidiano. Cotidiano. Você não vive com seu filho todos os dias? Você não fala com ele todos os dias? Você não dá boa noite, bom dia, beijo, abraço, eu te amo? Uma coisa. Deus também está querendo isso da gente, né? Nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso eu te amo, nosso pedido, nosso choro, entendeu? Porque ele é nosso pai, certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que essa palavra tenha alcançado o coração e que vocês, que assim como eu passei por um deserto, e se estão passando por algum deserto, confie, confie que Deus vai trazer muita abundância. Amém? Obrigada. Shalom, shalom, meus irmãos queridos. Bom dia a todos. Vamos espiar as câmeras como estão por aí. Deixa eu matar a saudade um pouquinho. Olha que surpresa boa, gente, com a câmera aberta, mas ainda temos algumas fechadinhas. Eu quero ver as caras amassadas. Saudades de vocês. É muito bom estarmos aqui, queridos. A palavra do Senhor já nos diz, né? Quão bom e quão suave é ao Senhor, né? Ele se alegra com isso, né? Que os irmãos vivam em união. Então é uma celebração. Nosso domingo pela manhã, estarmos aqui enquanto filhos amados do Senhor, como a Milky nos trouxe agora, né? Eu já fui essa pessoa aí que a Milky descreveu, cheia dos porquês, que tinha que saber o porquê de tudo e que não podia viver sem resposta. Graças a Deus e a sua misericórdia já saí dessa fase aí, já mudei, né? Então, o que eu posso falar para você, meu irmão, minha irmã querida, nessa manhã é que você não precisa de nenhuma resposta. Só realmente aceitar que você é filho e filha amada do Senhor. E você precisa realmente somente obedecer, acreditar, né? Primeiramente, acreditar que o Senhor é soberano. Ele é soberano. E você já fez a sua escolha mais preciosa que você poderia ter feito em toda a sua história, em toda a sua vida. E você não depende de nada e de nem de ninguém, e nem de ninguém. E você realmente só depende daquilo que o Senhor diz sobre você e sobre o que você é. Então, quero convidar vocês agora para que abram suas câmeras, para que possam, então, juntos, fazer somente aquilo que nos cabe.
né? Realmente é celebrar. Celebrar a presença do nosso Deus, do nosso Pai, do seu amor sobre as nossas vidas. Realmente é declarar a Ele que Ele é precioso e que Ele, a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas e que não há nada melhor do que isso, né? Amém? Vamos louvar então? Shalom, shalom, bom dia para vocês. Estão me ouvindo? Sim, graças a Deus. Vou fazer uma brincadeira com vocês que eu faço com os meus alunos, tá? Pode ser? Ele fala, vem com brincadeira, pelo amor de Deus. A Mio que coloca a mão no queixo, a Renatinha já começa a falar, meu pai do céu, lá vem. Quando eu entro na sala, né, eu vou fazer a chamada para os meus alunos, ou dos meus alunos, eu falo assim, eu só vou chamar os mais bonitos, hein? Aí já para despertar os caras, né? Aí eu falo assim, então você não vai chamar fulano. Para com isso, vou chamar todo mundo. Então, para os mais bonitos da companhia de Daniel, Shalom Adonai. Ah, eu não vi gente recebendo. Eu falei para os mais bonitos, hein? Um bom dia abençoado nessa manhã para todos vocês. É um prazer estar com vocês nesta manhã de vida, de saúde, de deserto, sim, Milk. Claro, né? Quem não passa pelos desertos? A gente tem uma planta aqui em casa chamada flor do deserto. Ela tá linda. É claro que para a planta ficar linda, ela precisa ser cuidada, né, João Cobal? Toda planta, né, tudo que se vai plantar, a questão da agricultura, precisa ser regada, precisa ter a adubação certa. Então, mesmo no deserto, precisa ter os nutrientes para o cacto, né? Mesmo nos nossos desertos, nós precisamos nos nutrir, né? A gente precisa estar nutrido. Não podemos ficar desnutridos, né? Então, para todos vocês, nessa manhã, a Shalom do Senhor, a manifestação do céu sobre a sua casa, sobre a sua vida, a ajuda de anjos para aquilo que você for precisar, para aquilo que eu for precisar, porque nós precisamos da intervenção dos anjos. Então, tudo isso são os nutrientes, né? A própria palavra, o próprio louvor que a Milk falou, quando não tiver o que mais falar, recorra realmente aos louvores, recorra às palavras, recorra àquilo que você vê, que Deus está presente, né? Praticamente em tudo que Ele criou, Deus está presente. Então, quando não tiver mais opções de palavras, porque às vezes mesmo nós tendo um vocabulário tão extenso, e alguns falam até outros idiomas, você pode recorrer também a todas estas outras coisas também, tá? E o que eu tenho para falar para vocês aconteceu na sala de aula, tá? No nosso meio de trabalho, é o nosso campo, né, de agricultura, de colheita, de plantação. O nosso trabalho é isso, gente, né? A Flávia e outros irmãos, a Cris e o Cláudio, estão, né, em processos aí de semear a palavra em outro estado do Brasil. Então, aonde eles forem e aonde você está, nós pedimos a Deus que use vocês do jeito que Ele quiser, da forma mais simples que Ele pode usar vocês. Que Deus use vocês da maneira que você nem imagina que Ele está usando. Às vezes o seu abraço, o seu toque, às vezes o seu olhar, às vezes a sua sombra, às vezes você estando num lugar, Deus está operando através de você, você nem sabe disso, gente, pelo amor de Deus. Você pede tanto para Deus te usar e Deus está te usando e você não está nem percebendo como Deus está te usando. Uma coisa extraordinária isso, né? A gente quer tanta coisa, ver tanta coisa acontecer, milagres, curas, ressurreições. E eu, ao passar pela frente de um hospital, a unção que está em você, ela está fluindo de você para aqueles doentes e eles estão sendo curados e você nem está sabendo que eles estão sendo curados. É uma coisa extraordinária essas coisas aí. Aí você fala, cara, eu não estou fazendo absolutamente nada, está fazendo e você não está vendo. Deus está te usando, Deus está manifestando a glória dele através da sua vida, mesmo no meio do deserto, Milk, mesmo
aquela apreensão de fazer uma abertura, Deus está te usando, né? Uma palavra maravilhosa, florescer no deserto. Então, eu estava esses dias na sala de aula, e a introdução é a seguinte, né? O tema, né? Vamos trabalhar assim, do jeito que eu sempre trabalhei, né? O escopo assim, ó. Primeiro vem o tema, o texto, e vem a introdução, tá? O tema é: estou indo. Como estou anunciando a palavra? Então, o tema é: estou indo. Como estou anunciando a palavra? O texto é Marcos 16:15. Nós vamos trilhar nosso caminho hoje em Marcos 16:15. Em outras passagens também, é claro, mas vão tomando nota aí, tá? O tema: estou indo. Como estou anunciando, ou como anuncio? Texto Marcos 16:15. A Miuque, ela falou uma coisa bem bacana. Todos vocês falam coisas muito bacanas, tá? Falou, quando faltar palavras, louve, né? Então, assim, quando você não tiver o que pregar, use o seu dia a dia para pregar. Que o dia a dia tem acontecido coisas extraordinárias nas nossas vidas, coisas realmente edificam não só as nossas vidas, mas edificam as pessoas. Falar, Deus não me deu uma palavra. Você morreu? Você está morto? Você não está vivendo, não, e vendo as experiências que Deus está passando na tua vida? Né? Então, assim, poxa, você viveu tantas coisas boas essa semana. Poderia colocar no chat as coisas extraordinárias que você viveu esta semana, né? Então, assim, não precisa falar, Deus não me deu nenhuma palavra. Deus te deu vida. Deus te deu o fôlego da vida. Deus te deu saúde. Deus te deu trabalho. Tem dificuldade? Tem. Então, também são experiências que você pode abrir a sua boca e falar que no meio desse deserto, Deus está operando maravilhas na sua vida. Né? A gente não pode deixar a ingratidão ela se instalar no nosso coração, tá? Eu tenho uma aluna, eu vou dar um pseudônimo para ela, tá? Vou colocar o nome dela de Lavínia. Vai que um dia ela ouça isso aqui, né? Então, é melhor colocar Lavínia. A Lavínia, pessoal, é uma menina que parece uma boneca de porcelana. Por fora, tá? Por dentro ela parece o Chuck. É, porque Jesus amado, pelo amor de Deus, como apronta aquela menina? Tá no 7º ano, mas assim, ó, o rostinho assim, uma delicadeza, né? Toda meiguinha e tal. Mas para aprontar é o Chuck puro, viu? Esses dias eu me surpreendi com ela. A gente tem muitas surpresas, né? E daí vem a mensagem, né? Da surpresa que ela me fez. E da mensagem também que surgiu a partir daí. Ao chegar na sala, eu já esperando a Lavínia aprontar uma ou outra, ou correr para fora, ou falar que vai no banheiro e vai namorar e não vai, né? No banheiro, ela vai namorar. Aí ela chegou e me deu um papelzinho. E com ela tinha muitos papeizinhos. E quando eu peguei o papelzinho, era um versículo bíblico. Ela me passou um versículo bíblico. Eu achei aquilo extraordinário. Vindo, vindo da bonequinha de porcelana e do Chuck envolvido no meio, eu falei, cara, ela vem, né? O que será que está escrito aqui na hora que eu peguei, né? Aí na hora que eu li era um versículo bíblico. E aí surge a mensagem de hoje. Né? Nesses dias de hoje, como é que a gente tem anunciado a palavra? O que a gente tem feito para anunciar a palavra? A palavra ela tem feito tanta coisa por nós. A palavra ela tem nos motivado e tem sido promessa de verdade para as nossas vidas. Mas como a gente tem anunciado essa palavra? E quando eu vi a Lavínia na mesa dela e de outra menina, um monte de papeizinhos escrito, um monte de versículos bíblicos, eu falei, cara, que estratégia maravilhosa para anunciar o evangelho entre eles. Aí ela falou, professor, eu posso ir lá na coordenação? Eu falei, pode ir agora e dar um monte de papelzinho desse para eles. Gente, é uma forma de... Porque eu tenho 55 anos, eu fiz esses dias atrás e agradeço pelas felicitações de vocês. Obrigado. Obrigado pelas palavras que me abençoam.
e abençoados sejam todos vocês. E ela tem 12 para 13 anos, né? E eu não consigo alcançar os meninos de 12, 13 anos do jeito que eu gostaria de alcançá-los. Eu influencio eles de alguma forma. Mas entre eles, quando começa essa circulação de professor, eu fui na igreja de fulano, e, nossa, glória a Deus, cara, eles começam a se convidar para ir para a igreja, e eles começam a distribuir os versículos bíblicos, e eu vejo um ou outro, às vezes, com a Bíblia dentro da sala de aula. Eu falo, entre eles tem que acontecer isso mesmo, né? Porque nas escolas a gente está passando uma transformação terrível, né? E a gente percebe os companheiros de trabalho apoiando essas coisas terríveis que estão acontecendo dentro das salas de aula, eles apoiando. E a gente não pode falar muito, e a gente não pode questionar muito. Então, assim, quando eu vejo a Lavínia pregando o evangelho de uma forma muito sutil, eu fico pensando como a Carol Meyer, ela tem anunciado a palavra, às vezes calada mesmo, não tem problema, calado mesmo, o nosso olhar, a nossa sombra, a unção de Deus que está em nós e permanece em nós. Ela fala, ela faz, ela vê, ela opera, ela faz tudo, mesmo você calado. Mas a unção, ela está dentro de você, e essa unção que precisa realmente influenciar as pessoas, o trabalho que você exerce, né? A gente vai pegando o Juliano, né? Juliano Correia, né? Do jeito que ele trabalha, onde ele trabalha, do jeito que ele é. O Juliano, onde chega, já impõe de altura, né, gente? Mas de coração é uma meiguice, né? Então, assim, mas desse jeito dele, dessa imposição, ele parece um segurança, parece um anjo que eu tenho, cara, grandão e tal, né? Só faltou vestir preto. Eu falei, esse aqui é o meu anjo, né? O homem de preto. Né? Então, do jeito que o Juliano é, ele já impõe um respeito, uma autoridade, né? E as pessoas já o respeitam por isso. E isso também é um mecanismo de Deus usar ele nesse jeitão grandão dele ser, né? Eu falo, né? É, quando eu chego perto dele, eu falo, gigante pela própria natureza. É o Juliano Correia, cara. O cara é gigantão, meu. Mas ele é um cara muito meigo, muito doce, né? E nessa doçura você alcança algumas pessoas. Nessa altura você ganha algumas pessoas também, né? Então, do jeito que você é o jeito que Deus vai te usar. Importante é você, Juliano, saber que existe uma unção tão grande dentro de você, que a terra que você pisa é abençoada, as pessoas que você toca são abençoadas. Então, Deus nos usa do jeito que Ele quer e a gente nem imagina que Ele está nos usando do jeito que a gente é. É uma coisa impressionante isso. Eu quero compartilhar com vocês Marcos 16, 15, diz assim, Marcos 16, 15, tá? Os nossos irmãos que puderem colocar no chat os versículos, o tema, a introdução que foi a Lavínia, tá? Que distribuiu, né, a mensagem de Deus na sala de aula. Na sala de aula está tão difícil falar de Deus, gente. A gente sofre tanta retaliação e a gente vem os outros falar, escola é laica, você não pode ficar pregando o evangelho. Então, assim, é uma coisa muito louca. Aí vem um companheiro de trabalho e fala assim, se a mãe quer que o filho tenha um ensino bíblico, coloca numa escola bíblica, porque a escola é laica. Poxa, gente, a gente encontra cada um que dá vontade de se pegar um chicote que nem Jesus fez, sabe? Dá vontade de pegar um chicote, virar a mesa e falar, cara, isso aqui tá tudo errado. Né? Mas pode ser que um dia chegue esse dia. Pode ser que um dia isso chega, mas enquanto ele não chega, nós vamos orando e vamos fazendo as intervenções necessárias, tá? Marcos 16, 15 diz assim: vão vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Nós temos pessoas aqui de várias partes, não só do Brasil, mas de alguns países também, né? Então, assim, como você tem anunciado a palavra? Como eu tenho anunciado a palavra? De que maneira temos anunciado a palavra? Será que a palavra ela só está dentro de nós e estamos nos enchendo desse nutriente e não estamos de forma alguma
distribuindo ela. Então, quando ele fala assim, olha, vão, do jeito que você está indo, Sarina, a Miyuki, o JK, o nosso ursinho, o Rafael Campos, o nosso garotinho bonitinho, a Fabiana, né? A Dani, 20, do jeito que vocês estão indo, como é que vocês estão anunciando a palavra? Como a palavra de Deus está fluindo através de vocês? O que que você e eu, né? A Miyuki, a Thaís Correia, a Ellen e, né? O Gelson e a Roberta, de que maneira a palavra, né? Ela está fluindo de vocês? O que vocês estão fazendo nessa caminhada de ir, porque todos nós estamos indo, nós não estamos parados. Todos nós estamos indo. E como a palavra está indo com você? De que maneira? Distribuindo um panfletinho? Mas vou chegar em dado momento da mensagem que eu vou tentar te municiar, como eu estou me municiando, numa nova forma de anunciar a palavra. Porque, queridos, a palavra, se você parar para pensar, a palavra ela já foi anunciada nos quatro cantos desta terra. Talvez um povo ou outro a palavra ainda não tenha chegado. E ainda que seja um país cuja palavra é fechada, né, há uma barreira para a entrada, as pessoas estão ouvindo a palavra. Eu não sei se a maneira como estão pregando a palavra já está saturado, né? Porque o mercado, você deve entender que o mercado corporativo já está saturado de algumas profissões. Se você não se atualizar, se você não buscar dos céus uma diferença, você vai ser o mesmo, né, que muita gente está fazendo. É o que eu sempre falo. Nos céus existem coisas que precisam ser inventadas aqui na Terra ainda, mas já está pronta no céu. Thaís Correia, nos céus existe uma estratégia que aqui na Terra ainda não existe para você abarcar uma clientela, seja para seguradora, seja, né, para você instruir as pessoas, existe uma estratégia no céu que ninguém ainda conseguiu pegar essa estratégia e ela está prontinha aí, né? Assim como Márcio, existem coisas extraordinárias lá né, no almoxarifado dos céus, prontinho para é só você chegar lá, pegar e você trazer para essa terra e você vai ser o inovador de algumas coisas que não existem aqui. Quando você fala assim do abridor de lata, isso revolucionou uma geração inteira, o abridor de lata, uma tecnologia que ninguém tinha. O cara foi lá no céu, pegou uma revelação de elaborar, de fazer essa tecnologia de abrir uma lata. Ele ficou rico com isso. Então, para todos nós que estamos aqui, uma nova forma de pregar o evangelho já está prontinha, porque a forma que existe, ela acaba sendo cansativa. As pessoas já ouviram trocentas vezes, mas ainda não foram tocadas. Eu quero dizer que existe uma nova forma de pregação do evangelho, de uma forma muito, muito sutil. Porque, amados, eu me converti num período onde o apóstolo Coraiola diz que nós vivemos o último avivamento na Terra naquele tempo. Eu me converti na década de 90. Eu vi coisas que vocês nem imaginam o que é um avivamento. Eu vi coisas extraordinárias acontecendo no finalzinho. Eu peguei o finalzinho do último avivamento de acordo com o apóstolo Coraiola. Foi na década de 90. Eu vi a palavra ela se cumprindo de tal forma que as pessoas, ao passar por outras, elas ou eram batizadas ou ficavam endemoniadas. Vi pessoas sendo curadas e vi ouro, né, descendo como nós vemos as pedras preciosas surgindo, eu vi ouro na atmosfera aparecendo. Então, assim, foi o último avivamento que nós tivemos e estamos para ter outro. Tá? Mas de lá para cá, amados, eu sempre falava para Rose, o nosso inimigo, ele está agindo de uma outra forma nesse tempo agora. Ele está de uma forma muito sutil influenciando as pessoas
e está manipulando as pessoas. Então ele é muito sutil, ele é muito sagaz. Tá? Hoje pouco vemos as pessoas endemoniadas estando elas endemoniadas. Pouco vemos. Hoje pouco vemos como eles estão entrando nas escolas e nos empreendimentos que nós precisamos tomar posse, porque eles estão entrando. Tá? Esses dias atrás, né, na escola que eu dou aula, vai acontecer uma palestra, né, de uma pessoa. E assim, no chamado da palestra, assim, olha, para a educação fundamental 2 e educação infantil. Eu falo, gente, olha a estratégia desse povo, querendo influenciar a educação infantil. E nós temos declarado que das crianças virá um grande avivamento e eles estão entrando nas escolas de uma forma muito sutil, tá? E se a gente não perceber essa sutileza deles influenciando as nossas crianças, o avivamento vai demorar mais para chegar. O apóstolo Coraiola mesmo fala que essa é a era das crianças, é as crianças que a gente precisa influenciar para realmente trazer o avivamento. Então, queridos, quando eu falo assim, olha, você está indo, de que maneira a palavra está indo com você? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Ele fala assim, conforme você está indo, de que maneira você tem influenciado as pessoas dentro da palavra de Deus? Então, é isso que você precisa, né, despertar, seja qual for o seu ramo de atividade, seja qual for, lá no campo ou na cidade, né, de que maneira a palavra ela tem saído de você. Amém? A palavra está dentro do seu coração. De que maneira a palavra está saindo? Então, queridos, existem algumas coisas subsequentes, logo, né, que você está indo pregando o evangelho, vai falar assim, olha, pregue o evangelho a todas as pessoas. Márcio, eu não posso pregar para as pessoas que estão próximas de você, Márcio. Quem vai fazer isso é você. É o seu oico de amizade, de parentesco. Eu não posso estar aí, gostaria de estar, né? Mas não estou. O Juliano Panza, toda a rapaziada que está contigo, meu irmão. Deus vai usar você para influenciar essas pessoas. Assim como a Dani Tescari, eu não estou no meio dos doutores, eu não estou no meio dos professores. Eu tenho os meus professores, né? Mas quem vai influenciar essa turma toda, Dani Tescari, é você mesmo, né? A Silene, quem vai influenciar os seus amigos, os seus parentes, não de uma forma tradicional. A Silene, a forma tradicional de falar para as pessoas, convertei-vos, ó raça de víboras, isso já acabou. Não tem como, tem muita gente magoada porque foi confrontada com a palavra desta maneira. Né? Então, ó, cristãos magoaram muitas das pessoas que hoje relutam e têm um coração fechado para absorver a palavra. Então, a gente vai ter que pregar o evangelho de uma forma muito sutil. Vamos jogar bola, quem sabe jogar bola, né, João? João, você sabe jogar bola, João Cobal? João Cobal, se você joga bola que nem você pesca, eu vou te falar, viu? É melhor ir pescar. Gente, João Cobal, vou te falar, viu? A gente estava na Casa do Sobrenatural um tempo atrás. Olha, eu vi que o cara, ó, de pescador, ele é um ótimo apóstolo, viu? Gente, eu lá a manhã toda pescando, tal, e não pegando nada. Aí o João Cobal encostou perto de mim e falei, João, vamos pescar um pouco aqui, João. Gente, passou acho que uns 5 minutos, deu um faniquito no João Cobal. Falei, cara, esse trem aqui não é para mim, não. Então, queridos, a gente precisa ir, brincadeiras à parte, não é? Gente, eu falei para vocês e eu dava aula de um jeito muito tradicional, né? A gente está falando de questão tradicional de pregar o evangelho. A questão tradicional feriu muita gente. Porque as pessoas queriam socar a palavra dentro das pessoas, né? Os evangélicos crentes do passado queriam socar a palavra dentro das pessoas. Se a gente pudesse fazer isso, socaria mesmo, abriria a cabeça deles, colocaria a palavra lá dentro. Mas não é assim, né? Mas muita gente, por fazer assim, acabou ferindo muita gente, né? E eu, quando comecei a dar aula, eu era muito tradicional também. Queria tudo a ferro e a fogo. Você imagina só, João Cobal, eu passei uns
um bom tempo da minha vida dentro da igreja, lidando com pessoas aparentemente muito bem educadas, e de repente eu sou convidado para dar aula. O ambiente de igreja para a sala de aula é completamente diferente. E durante um bom tempo eu quis levar as minhas aulas a ferro e a fogo, do meu jeito tradicional de ser. E eu comecei a passar mal dentro das salas de aula, né? Até que Deus ele falou para mim assim, na sala de aula. Ele falou: se você continuar deste jeito, você vai morrer na frente dos seus alunos. Foi aí que realmente eu mudei o meu jeito de ser em sala de aula. Do jeito que eu falo com vocês brincando, eu falo na sala de aula também, gente. Porque se eu levasse a ferro e a fogo tudo, eu não conseguiria nem estar ministrando, né? Se fosse do jeito tradicional que eu era, não conseguiria nem falar com vocês. A partir do momento que eu passei a levar a minha vida mais na esportiva, na sala de aula, brincar, né, e sorrir, a minha vida melhorou bastante em termos de saúde. Então, o jeito tradicional de pregar o evangelho não tem mais eficácia, queridos. Não funciona mais. As pessoas estão muito feridas porque alguns crentes do passado realmente forçaram a barra, essa é a verdade. E eu fui um deles, tá? Eu fui um deles que forcei também, realmente, por exemplo, na casa da minha mãe, eu forçava algumas coisas, né? E acabei afastando a minha mãe da verdade da palavra. Então, a gente, com o nosso jeito de querer pregar e querer que todo mundo se converta, a gente força a barra. Então, hoje em dia, se você forçar a barra, não vai ter nenhum resultado. Pelo contrário, você vai afastar as pessoas de você. Então, diz assim, olha, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas, para todas as pessoas. É a mesma coisa, o JK. Eu estou com o JK e um monte de gente do nosso lado. Aí o JK chega para mim e fala assim, Shalom, shalom, pastor Marcelo. Eu vou falar shalom, shalom. Mas ele não fala shalom, shalom para os demais que estão do lado. Isso não está certo, querido. Todo mundo precisa da shalom, shalom. Se você cumprimenta uma pessoa com a paz do Senhor e deixa os demais sem cumprimentar, os outros não merecem a paz do Senhor também? Eu já vi isso acontecer várias vezes em vários lugares. As pessoas vêm, cumprimentam um e não cumprimentam os demais com a paz do Senhor, como se fosse exclusividade do povo de Deus a paz do Senhor. Todos precisam da paz. E todos precisam ouvir a palavra, seja de uma forma sutil. Não está falando, Thaís, para você ir pregar o evangelho somente para o seu grupo em particular. Está falando para todas as pessoas precisam ter contato com o evangelho. Claro, de uma forma mais sutil, de uma forma mais amorosa, pelo exemplo que a gente dá. Gente, o exemplo que a gente dá já é a pregação do evangelho. E ainda diz assim, ó, quem crer, porque, Thaís, tem gente que você vai pregar o evangelho da forma mais amorosa possível. Mas essa pessoa não vai crer. Ele fala assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer. Então tem pessoas, como aquela parábola da semente, né, Juliano Panza? A gente falou na aula passada, né? De 4 sementes, uma vai frutificar. De 4, uma caiu em boa terra. De 4, uma vai ouvir, ela vai entender aquilo que você falou e ela vai florescer, vai frutificar. Os outros 3 têm um outro tempo para eles, tem uma outra pessoa que com muita sutileza chegará para pregar, mas uma ouviu e uma vai continuar o processo de se batizar. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, aqui diz ainda, mas quem não crer será condenado. Então tem a parcela dos que creem, tem a parcela dos que não creem. Você não pode, Karina Ozawa, tirar desse contexto, assim, se decepcionar. Eu preguei o evangelho, eu imagino a Karina, né? Eu preguei o evangelho para ele, e ele não creu, eu não sei o quê, pai. Eu não vou pregar mais o evangelho. Pô, mas tem mais 3 sementes para você semear, filha. Não foi uma semente que não creu que vai fazer você parar da pregação do evangelho. Então, queridos,
Vão pelo mundo e preguem o evangelho. Quem crê? A fé vem por ouvir. Karina, tem pessoas que precisam ouvir, tem pessoas que precisam sentir, tem pessoas que precisam ver. Ele vai olhar para você, Karina Uzal, as pessoas vão olhar e falar: olha, Karina Uzal, você é uma pessoa diferente, mas você não falou nada. O seu gesto, a sua atitude disse tudo o que precisava ser dito. Então, tem pessoas e pessoas, né? Eu sou muito visual. Por exemplo, ontem eu estava sentado aqui na sacada, assim, gente, tem uma palheta de cores de verde aqui, né, que a gente observa aqui. Aí eu comecei a compor uma outra canção. E via revoadas de pássaros, e via o sagui passando, e sentia um cheiro daqui. Tanto é que o nome da música é O Sentido dos Sentidos. É, tudo tem sentido, tá, gente? Quando você ouvir, você vai perceber que tudo tem sentido, tá? Então, eu quero abrir com vocês em 2 Coríntios 5,18, tá? Lembrando, o tema é Estou indo, e como anuncio a palavra, o texto é Marcos 16,15, o texto-chave, tá? O exemplo é da Lavínia, tá bom? E dentro da sala de aula estava pregando o evangelho de uma forma muito sutil e linda. 2 Coríntios, vamos ver, 5. Aí você fala assim, Sarina, você fala, mas o que que eu vou pregar, né? Como eu vou pregar? Qual a palavra que eu vou pregar? Gente, não se preocupa não, porque isso aí não é função tua saber, é função... Porque, Sarina, você precisa entender que a pessoa que está passando por você, do seu lado, trabalha com você, é amiga dos seus filhos, né? Dos filhos, tá? Você precisa entender que Deus é que conhece o coração delas, não é você que conhece. Você pode conhecer, Sarina, um problema que ela esteja passando dentro de casa, mas quem conhece a natureza das necessidades desta pessoa é Deus. E a gente fica meio que preocupado com o que vamos falar, né? Mas quem conhece o coração que está do seu lado é Deus que conhece. Às vezes a palavra que você vai falar, que não é uma palavra que essa pessoa está precisando. Tá, de repente a pessoa está cabisbaixa, não é por uma questão financeira, é a que chega toda emotiva e aleluiada, e fala para a pessoa assim: olha, não se preocupa, a sua situação financeira vai melhorar. O cara está com a conta dele abarrotada de dinheiro, não é um problema financeiro. Estão entendendo? Então, assim, olha, as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que estão ao seu lado, é Deus quem conhece o coração delas. E a palavra que você deve falar para essas pessoas, Deus vai colocar no seu coração para falar. Não se apresse para falar, que às vezes você vai dar uma palavra que não vai ter sentido para essa pessoa. Amém? Estão me entendendo? Tá bom. Então, ótimo. Está me entendendo? É muito bom. É 2 Coríntios 5, 18 ao 19, tá? Diz assim, olha. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, quer você queira ou não, esse ministério já foi te dado. Você tem o ministério da reconciliação. Amém? Outrora estávamos brigados com Deus devido aos nossos pecados. Cristo veio, fez a intervenção por nós, pelos nossos pecados. E a inimizade que havia entre nós e o Papai do Céu, ela foi desfeita. Hoje somos amigos do Papai do Céu. E hoje você tem o ministério de reconciliar as pessoas que estão brigadas com o Papai do Céu a Ele novamente. Esse é o seu ministério, Silene. Você tem o ministério da reconciliação. Reconciliar as pessoas com Deus, reconciliar as amizades, reconciliar as famílias, porque tem família brigada. Então você tem esse ministério de reconciliar as pessoas a isso. Reconciliação é a restauração de um relacionamento a um estado harmonioso. Então, essa é a sua função. Quantas pessoas chegam para você e falam: olha, estou brigado com fulano, com ciclano, estou de mal com meu pai, com a minha mãe, estou, né? Estou aí brigado com os meus irmãos, então estou distante de Deus. Então, você já tem uma palavra de reconciliação para estas pessoas. Primeiramente, né, gente? A gente tem que estar reconciliado um com o outro, né?
Primeiramente, a gente tem que estar bem, né, dentro da nossa casa, com nossos filhos, com o nosso cônjuge. Primeiramente, a gente tem que estar reconciliado para depois reconciliar. Não adianta querer falar uma coisa que você não está vivendo. Então, queridos, e dentro desse contexto, eu quero que vocês abram também Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10. Romanos 5, 10. Vamos lá. Diz assim, olha, Romanos 5, 10. Se quando éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus, queridos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, então a morte de Cristo nos reconciliou ao Pai. Diz aqui ainda, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Entre nós e o Pai existe uma reconciliação, estamos reconciliados. Estávamos brigados, estávamos separados, e para a glória de Deus, nós voltamos a ter essa coletividade. Queridos, os métodos para pregar o Evangelho, lembrando, ó, tudo acontece quando eu entro na sala de aula e a Lavínia, ela me entrega uma nova forma de pregar. Ah, mas você fala assim, mas Marcelo, essa forma já é antiga. Pode ser que seja antiga, mas eu nunca tinha visto isso, né? Nesses últimos anos, nunca mais tinha visto um jovem pregando o Evangelho de uma forma tão sutil dentro da sala de aula. E a mesa dela cheia de papeizinhos com pregação, uma letra maravilhosa. Lembrando, né? A Lavínia, ela parece uma bonequinha de porcelana, é o Chuck por dentro, mas uma letra maravilhosa, uma letra bem harmoniosa, né? Então, uma mesa dela cheia de papeizinhos e ela naquele entusiasmo, né? Porque, amados, a gente tem que aproveitar o entusiasmo das pessoas. Se fosse uma outra pessoa, talvez falaria, Lavínia, guarda todos esses papéis. Não pode ser feito isso aqui. Porque se eu pego um dos meus amigos que são nesse naipe radical de falar que a escola é laica e não pode ter, né, a primazia de uma questão, né, se ele pega, ele me iria mandar guardar. E quando ela falou assim, professor, eu posso distribuir lá na coordenação? Eu falei, vai logo distribuir esse trem lá na coordenação. Então eu não posso tirar o entusiasmo, JK, eu não posso, as pessoas estão num gás, né? As pessoas estão entusiasmadas, é o primeiro amor. Gente, isso é extraordinário. Deixa pregar o evangelho do jeito, ela vai pregar e ela vai entregar aquilo. Aquilo vai fazer sentido para alguém. Aquilo faz sentido para alguém. Você entendeu? É como um dia eu ouvi uma pessoa falar assim, né? Um dia ele estava um cara muito doidão. Por exemplo, o Nelson Ned. Não sei se vocês conheceram o cantor Nelson Ned, né? Ele tinha a questão do ananismo, né? Mas uma voz de Pavarotti, uma voz poderosíssima, né? Ele foi um cara muito louco no mundo, gente. Se pensa num cara louco, era o Nelson Ned no mundo, né? Ele enrolava a maconha em nota de dólar, né? E um dia ele pegou um papel para embrulhar um cigarro de maconha e na hora que ele abriu tinha uma palavra, né? Era um papel que tinha uma palavra. Na ausência dos papéis para enrolar esse tipo de coisa, ele enrolou num papel que tinha um versículo bíblico. Porque ele abre o papel assim, a palavra falou com ele, né? Na hora que ele abre o papel assim que ele estava enrolando o cigarro da maconha, a palavra fala com ele. E a palavra é maravilhosa. Quando a palavra fala com a gente, as estruturas humanas elas caem por terra, né? A partir dali ele teve uma conversão, a partir dali ele se transformou em outro ser humano. Quem nunca ouviu Nelson Ned é um cara das antigas. Ouça, né? Porque ele canta a vida. Ele canta a transformação que Deus fez na vida dele. Isso é muito legal, tá? Então, queridos, hoje nós precisamos de métodos para pregar o Evangelho.
Hoje a gente precisa buscar em Deus uma nova estrutura de evangelismo, porque a forma que está, eu não sei se todos estão me entendendo, tá, queridos? Tá, eu espero que sim. Essa palavra eu nem sei se é uma palavra de ensino, se é uma diretriz para a gente buscar em Deus uma nova forma, mas métodos para pregar as boas novas. Alguns métodos, eles não funcionam mais, tá? Talvez tenha funcionado um tempo no passado. Hoje não funciona mais, pessoal. As pessoas não querem mais ler. As pessoas não querem mais textos muito longos. As pessoas não têm mais tempo para ler coisas muito longas e não têm mais tempo para ouvir pregações muito extensas. Deixa eu só ver aqui que a minha bateria está acabando. Não a minha bateria do computador aqui, tá? Então vamos lá. Então, a gente deve tomar iniciativa como Jesus. É um método, né? A iniciativa é importante, né? Mas como fazer a abordagem de pessoas que a gente nem conhece? Eu falei para vocês na pregação passada, eu encontrei uma moça dentro do trem, um olhar muito triste, muito distante. E há um receio de chegar até essa pessoa, porque tudo hoje é assédio, né? Tudo hoje é um assédio. E por isso que eu falo, você tem que ouvir Deus aí nesse interim, porque você chega numa pessoa, ela já acabou de fugir de um assédio, você chega para falar de uma palavra, né, ela vai tirar você como um assediador também, né? Então, para tudo tem que ter muita espera em Deus. E a única forma que eu vi de intervir na vida daquela mulher foi orando depois por ela, pedindo a Deus que a ajudasse. Pregar nas casas e nas praças, cara, qual é o funcionamento disto hoje, né? Funciona quando realmente a gente anuncia para as outras pessoas, porque fazer só para nós é muito bonito, né? Mas como vamos trazer as pessoas para as casas? Individualmente, você tem que ter um direcionamento de Deus para saber o que aquela pessoa está passando e qual palavra vai ser, né, eficaz para ela naquele momento. A ser exemplo é importante, né? O seu exemplo, Rita, é fundamental para que a sua família fale assim: nossa, a Rita mudou. A Rita falava de um jeito, agora a Rita fala de outro, né? A Rita era muito explosiva, agora ela está numa calmaria da bexiga. Rita, o que está acontecendo com você? As pessoas vão questionar. Rita, Rita, o que está acontecendo? Você tomou maracujina? E Rita, você está tomando calmante para te deixar tão assim, diferente? Então as pessoas, né? Esse testemunho nosso, Renatinha, esse testemunho é fundamental para que as pessoas do seu lado falem, meu, que calmaria é essa que você tem, cara? Tempestade acontecendo e você dormindo dentro do barco, o que é isso? Você entendeu? Thaís, é desse jeito que tem que ser. O mundo desabando e você só na bonança do Espírito Santo. Fala, gente, isso aqui eu já sabia, gente. Vem para cá que eu vou te explicar o que está acontecendo. Hein? Aí as pessoas não têm como não ser encantadas, não tem como ser nem influenciadas por essa questão toda. Então, Rafael Campos, você precisa, Rafael Campos, o seu exemplo, o seu testemunho, a sua fala tranquila, né, no meio dessa questão toda de apresentações e de palestras e tantas coisas mais. As pessoas precisam ver em você esse amor, essa tranquilidade toda. Juliano Panza. Você com essa barba de profeta, Juliano Panza. Mas de profeta, não sei não, mas de mestre, Deus ajude o Brasil, hein, Juliano Panza, né? Mas essa unção que escorre pela sua barba, meu irmão, as pessoas olham muito para sua barba, tá? Eu vou te falar, a tua barba, ela traz um respeito, ela traz, né? Com ela traz realmente uma identidade, tá? Essa brancura que está na sua barba mostra, né, realmente maturidade, responsabilidade. Isso influencia pessoas. A sua barba, sem você saber, influencia pessoas, cara. Né? Isso é importante. As histórias, né? Gente, o que eu conto de história, né? Estamos falando aqui de métodos para pregar
as boas novas. As histórias que eu conto na sala de aula, gente, eu mesmo me surpreendo com elas. É. Porque, gente, eu tenho falado na sala de aula o seguinte: olha, gente, eu não vou pregar o evangelho aqui porque eu não tenho obrigação de pregar o evangelho aqui. Não, na verdade, eu não fui chamado para pregar o evangelho dentro da sala de aula. Se eu fosse uma escola bíblica, né? Se fosse uma escola cristã, sim, certamente. Mas eu coloco as histórias da Bíblia dentro da sala de aula. Isso que eu acho que é gostoso, sabe? Fala, gente, é o seguinte, ó, vou contar uma história aqui, mas é uma questão histórica. Eu não estou pregando o evangelho, não, viu? Tá bom? E eu começo a falar das histórias bíblicas, assim, eu vejo alguns viajando, eu falo, meu Deus do céu, é muito legal isso. Então, você contar histórias, né, que realmente têm relevância para eles é importante. A relevância, adaptar a mensagem às necessidades e interesses do público-alvo. Tem que fazer uma adaptação. Então, eu adapto as histórias bíblicas para o meu público-alvo. Então, é uma forma que eu tenho de pregar o evangelho. Então, você, Juliano Panza, lá na sua corretora, na corretora que você trabalha, você vai ter que realmente adaptar a mensagem de Deus para aquele público. Assim a Thaís, assim Márcia, assim todos que estão presentes. Relacionamentos significativos também são importantes, né? As pessoas precisam ver que você tem relacionamentos, né? E construir pontes são importantes, né? A construção de pontes, nós somos construtores de pontes, pessoal. Né? Assim como somos também intermediadores de reconciliação. Então, somos construtores de pontes. Então, construa pontes entre as pessoas e Deus. Amém? Como você vai construir essas pontes? As estratégias Deus irá te dar. Em nome de Jesus. Queridos, o evangelismo digital. Nele a gente vai finalizando a nossa fala. O evangelismo digital. Não tem um aqui dentro desta sala que não saiba. Desculpa, pessoal. Outrora, uns minutinhos atrás, me deu uma vontade de chorar e o nariz começa também a escorrer. Então é uma doideira da bexiga, né? Então, quando a gente fala de algumas coisas, quando eu vejo algumas pessoas, por exemplo, na outra igreja que eu estava, eu passei 23 anos dentro de uma igreja, tá, pessoal? E estou há 7 anos com o JK barbudinho bonitinho aí, tá? E eu não sou de mudar de igreja, né? Quando a gente foi recebido na companhia, o João falou, né? Uma das coisas que ele veio, falou, você não é de pular de igreja em igreja. Eu não sou, não, né? A gente fixa as nossas bases, né? Mas não estou falando isso em particular para ninguém. Nessa igreja que eu estava um tempo atrás, tinha um homem muito chorão. Mas o bicho chorava, gente, pelo amor de Deus. Toda a mensagem que a gente trazia, o homem chorava. Chorava. Né? Isso nos faz ver, acho que até a Miyuki falou alguma coisa, ou foi a Sarina, não lembro, ou foi a Renatinha, são tantas coisas. Ele falou assim, né? Deus, ele manifesta o que ele está sentindo através das pessoas. Então, quando você, né, por exemplo, Jeremias, ele, né, era chorão demais, era um profeta chorão demais. Mas por quê? Porque Deus, através da vida dele, manifestava as emoções pelas pessoas. É tão grande o amor que Deus tem pelas pessoas que ele expressa essas emoções através de cada um de nós. Então, às vezes, a gente, né, fala alguma coisa assim, dá uma vontade de chorar, mas é a questão de Deus chorando por cada um de nós, se importando por cada um de nós. Isso é importante a gente ter essa noção, né? Amigos, irmãos, família de Deus, famílias de Deus, cujos filhos são de Deus, cujos cônjuges são de Deus. Hoje nós temos à mão esse evangelismo digital. Você pode utilizar esse caminho que nós estamos trilhando e o futuro realmente de todo o evangelismo, das pregações, das igrejas futuras, um tempo talvez distante ou não, é o evangelismo digital. Como que eu vou pregar o evangelho? Às vezes vocês, e não pode ser uma coisa muito grande, gente, tem que ser uma mensagem muito curta que sai do coração de Deus e que vem impactar as pessoas. Muito curta, muito curtinha, que tenha peso para as pessoas, que reconcilie as pessoas a Deus, que cure as pessoas,
que liberte as pessoas. Então, no evangelismo digital, se aproprie disso, Dani Pescari, que já faz muita coisa dentro da questão digital. Lance uma palavra com o objetivo que saiu do coração de Deus e que as pessoas, ao lerem, ouvirem, elas venham ter, assim, realmente uma transformação das suas vidas. Faça um devocional digital, coloque na plataforma um devocional. Olha, a oração do dia 17/8, né? Vou orar abençoando o seu dia, o seu trabalho. Você está indo buscar o trabalho, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E tem que ser assim um devocional, para toda manhã a pessoa ter o prazer de abrir lá, tá o seu devocional, que vai dar uma direção para esta pessoa. Gente, quando eu falo isso para você, para mim também, tá? Que eu já estou bolando uma questão aí, tá bom? Então, é, seja um sermão, mas não é passando sabão, não, tá? Seja um sermão que realmente acalente, acalme, traga bálsamo para as almas das pessoas que estão tão atribuladas. E o João está ali com aquela mãozinha assim, pensando mil e umas coisas assim. Não, gente, os gestos e os olhares falam por si só, hein? Uns vídeos de testemunho. Quantas pessoas têm testemunha no nosso meio aqui? Vira e mexe, vocês aparecem testemunhando, né? Coisas que Deus está fazendo na sua vida, coisas que Deus fez. A Carol Meyer falando de um monte de coisas que Deus fez, de porta aberta de trabalho, de aumento de salário. Em quanta coisa, a Dani Tescari cuidando, amamentando lá, coisas extraordinárias, passando umas coisas maravilhosas. E a Renatinha passando na OAB, naquela prova abençoada. Gente, são testemunhos que vocês precisam colocar na rede social como uma forma de evangelismo. As pessoas falam, meu, um monte de gente tentando esse trem aí, Renatinha. Um monte de gente querendo passar nessa abençoada prova da OAB e você vai falar, gente, eu passei, e eu te passei, sabe por quê? Porque Deus, Ele fez acontecer. Gente, isso é um testemunho maravilhoso. Precisa ser feito isso, é uma forma de evangelizar, porque as pessoas estão desacreditadas de Deus, né? Já estão distantes de Deus, não estão reconciliados com Ele. O ouvir o testemunho nessa atual conjuntura de tempo é uma forma de evangelizar. Ah, sim, tá vendo? Primeira fase, Deus abençoe a todos. Os podcasts, é isso, né? Casts. É um nome bem engraçadinho, né? Eu falo podcasts. Falo podcasts, é mais fácil falar, tá? E fazer algumas coisas ao vivo mesmo. Então, gente, uma nova forma de evangelizar, uma nova estrutura que a gente precisa usar é isso aí, pessoal, tá? Ide por todo mundo. Vamos indo. Vamos, Sarina. Em nome de Jesus, Sarina. Vá indo por esse mundo. Cada passo, cada comércio que você entrar, nas minhas orações, às vezes à noite, eu falo, meu Deus, falamos com tanta gente, pisamos em tantos lugares, Senhor, e a nossa pisada, que a nossa fala tem influenciado pessoas. Ei, Juliano, você anda por terras que um dia virarão cidades. Juliano, em nome de Jesus, Juliano, profetiza. E realmente é esses lugares todos que a gente queria que ficasse só na agricultura, só na natureza, que coisa maravilhosa. Mas um dia tudo isso aí virará casa, virará prédio, virará rua asfaltada, virará pontes e virará tudo isso. E sabe quem vai passar por isso? Nossos filhos, nossos netos. Então, declarar estas coisas é uma forma de você evangelizar e trazer à existência aquilo que ainda não existe, mas nós sabemos que terá aquilo mesmo. Então, Miuque, em nome de Jesus, Miuque, ide por esse mundo afora e pregai o evangelho a toda criatura. Miuque, quem crer e for batizado será salvo. Miuque, olha o prazer de você saber que você encaminhou uma pessoa para a salvação. Miuque, pensa no maior presente que você já recebeu na sua vida. Não se compara a você saber que uma pessoa foi encaminhada por você aos pés de Cristo. Miyuki, pensa num carro mais caro, num apartamento mais valorizado. Pensa numa casa na melhor praia do universo e num país que você nem pensaria em pisar. Pensa nesse trem aí, Miyuki. O valor de uma alma não se compara a toda a riqueza junta neste planeta.
Então, para todos os presentes aqui, se prepara, porque Deus vai colocar muitas almas para serem salvas através da sua vida. Então, levanta sua mão para o céu. Levante a sua mão para o céu. Quem tem mão, levante mão, hein? E para de cara de aborrecido, hein? Se tiver aborrecidinho, vai ser quebradinho já já, hein? É, isto, queridos. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Só quem está dirigindo, só quem está operando, só quem está atendendo, deixa os olhos abertos, hein? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tua palavra nesta manhã, Senhor, nos comissiona novamente a irmos por todo este mundo, Senhor. A ir como estamos indo, Senhor. Não estamos parados. Trabalhamos, estudamos, passeamos. E por todo este lugar, Senhor, que formos, de alguma maneira nos permita anunciar a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que por onde passarmos, Senhor, coloca o Senhor a tua palavra, a tua unção manifestada por todos que passarem por nós, por todos que nós tocarmos, por todos que nos ouvir, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que onde estivermos, que a atmosfera seja a atmosfera dos céus. Que haja cura, Senhor. Que haja libertação. Que haja o perdão dos pecados, Senhor. Que haja, Senhor, a manifestação do Teu Espírito Santo, Pai. Que haja alegria por onde passarmos. Para isto, restaura a nossa alegria, Senhor. Para isto, Senhor, restaura, Senhor, a nossa missão e o nosso chamado ministerial, Senhor. Em nome de Jesus, por onde formos, Senhor, nas empresas que entrarmos, Senhor, que elas prosperem. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quando passarmos pelos hospitais, ainda que do lado de fora, nos nossos carros ou a pé, Senhor, que de nós flua uma unção de cura sobre aquele lugar, e pessoas que estão entubadas venham ser, Senhor, retiradas da intubação e venham ser restituídas com saúde ao seu ambiente familiar, Pai. Senhor, quando passarmos próximos aos presídios, Senhor, aquele que já deveria ser, Senhor Deus, libertado, liberado da prisão, Senhor, que a sentença dele, Senhor, seja, Senhor, colocada à frente, ele seja porque já pagou, talvez, o preço do erro dele, ou talvez esteja dentro desta prisão, Senhor, por um engano, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, quando passarmos pelas estradas, Senhor, pelas rodovias, Senhor, por onde passarmos, Senhor, nós declaramos que nenhum acidente acontecerá, Senhor, e nenhuma vida se perderá, Senhor, sem antes confessar a Ti como Senhor e Salvador da vida delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nesta terra chamada Brasil, Senhor, estamos nós aqui, Pai, pedindo a Ti, Senhor, que haja uma intervenção do céu sobre o nosso Brasil, Pai, sobre a nossa política, sobre a nossa economia, Senhor. Em nome de Jesus, que nesta hora os anjos conosco, Senhor, estejam nos ajudando, Senhor, e ajudando, Senhor, todos que precisam de ajuda nesta hora, que o Brasil encontre o caminho do crescimento, porque nós estamos aqui, os nossos filhos, Senhor Deus, muitos deles vão ficar aqui, alguns vão embora para o exterior, mas muitos ficarão aqui, nossos netos. Por isso, Senhor, abençoa essa terra chamada Brasil, Senhor. Estamos aqui também para influenciar o nosso Brasil, Pai. E aonde você está, abençoa o lugar que você está. Abençoa a sua casa, abençoa a sua rua, abençoa o seu bairro, abençoa a cidade que você se encontra. Em nome de Jesus, abençoa o país que você está. Senhor, abençoa estas casas, as nossas vizinhanças, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos empreendimentos, os nossos objetivos. Abençoa os nossos sonhos, que as portas se abram, que os céus se abram sobre nós e que aonde estivermos, que o Senhor nos faça prosperar, porque o Senhor ama a prosperidade do seu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nesse tempo, nos dá sabedoria e estratégia para evangelizarmos, para pregarmos, para sermos, Senhor, vasos usados pelo Senhor, meu Pai. Assim nós oramos, Senhor, já declarando que todos que estão neste ambiente agora e estarão, já declaramos as bênçãos na saúde, as bênçãos na família, as bênçãos, Senhor, em todas as áreas, nós já declaramos, Senhor.
Assim oramos em nome de Jesus, agradecidos. Usa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. E que a unção do Senhor ela flua através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe toda a sua casa, queridos. Mais uma vez, eu gostaria que a Karina colocasse, por favor, né, o link dos dízimos e ofertas. A mensagem que Deus havia colocado no meu coração é esta. Eu peço muito a Deus que tenha tido efeito na sua vida e que Deus te use poderosamente. Amém? Deus abençoe. Eu vou dar um minutinho. Enquanto isso, alguém coloca um louvor aí. Enquanto as pessoas vão estar fazendo as suas ofertas, devolvendo os seus dízimos. E vamos tocando o barco por aqui. Enquanto isso, obrigado, lindo, tá? Que Deus nos abençoe por essa palavra e que a gente esteja aberto para Deus nos usar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todos nesta companhia, Pai. A todos que nós influenciamos, a todos que estão de alguma forma conectados a nós. Senhor, abençoe aquele que está dizimando, abençoe aquele que está primiciando, abençoe aquele que está ofertando, Pai. Que colham, Senhor Deus, na proporção, Senhor, do seu coração, Pai. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, possibilite a estes fazerem ótimos negócios a partir de hoje. Que, Senhor Deus, novas oportunidades de negócios apareçam. Que, Senhor Deus, contratos sejam abertos, Senhor. Que haja uma procura, Senhor, porque aqui estão os teus servos, Senhor. Mesmo no deserto, como a Miyuki falou, Senhor, o seu povo vai florescer, o seu povo vai prosperar, Senhor. Assim eu oro agradecendo por todos, em nome de Jesus. Amém. Passo a palavra, como diz aí a nossa amada, a quem de direito. Deus abençoe, forte abraço. Shalom, shalom. Shalom, queridos. Shalom, shalom. Palavra maravilhosa do pastor Marcelo. Quero só dar alguns não, né? Especificamente quero falar de um ponto que é muito importante, um recadinho. Queridos, nós vamos ter a nossa conferência, todos vocês já deveriam saber, quem não sabe, vou avisar novamente. A Conferência Filhos do Fogo já está marcada desde o ano passado. Essa conferência, queridos, eu quero só trazer para vocês um pedido extremamente importante. Essa conferência está marcada há mais de um ano. Nós fizemos a reserva do hotel, o hotel, a Companhia de Daniel já está pagando, da maneira como vocês estão pagando, nós estamos pagando o hotel. O hotel já está pago praticamente na sua totalidade, mas o ponto é, nem todos os filhos fizeram o seu cadastro. E eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa. Esta conferência, sim, eu vou medir os filhos. Aqueles que não vierem, eu vou entender que não é prioridade para vocês a Companhia de Daniel. E se não é prioridade para vocês a Companhia de Daniel, não há como exigir de nós prioridade. Porque sim, eu vou medir os filhos por essa conferência. Porque a única conferência que nós temos pedido desde quando foi marcada, que deve ser prioridade na sua vida, é um renovo na nossa aliança. Então, sim, quem não vier, eu vou tratar como pessoa que não tem prioridade comigo. Comigo, com Flávia, com a Companhia de Daniel. Eu só abro mão daqueles que não estão no Brasil. Mas mesmo assim, né, tem gente fora do Brasil que virá. Então, você não tem desculpa para não ir. Sinto muito lhe dizer. Então, eu vou usar a mesma frase que meu apóstolo Coraiola fala para aqueles que não vêm. A maior desonra é a ausência. Então, aqueles que não vierem, eu vou me sentir desonrado, sim. E quero deixar muito claro: você só pode não vir com duas condições. Se você mora fora do Brasil ou se você apresentar atestado de óbito. Fora disso, você tem que vir. Ok? Então, assim,
não dá para a gente poder trabalhar com quem não quer trabalhar conosco. Não dá para eu caminhar com quem não quer caminhar comigo. Então, sim, essa conferência ela é um termômetro. E eu queria deixar muito claro isso para vocês. Eu vou usar como termômetro, sim, porque foi avisado desde o ano passado. Você não tem desculpa nenhuma de não vir para cá, a não ser, óbvio, não é prioridade para mim. Se não é prioridade para você, amém. Que assim seja. Tudo bem, queridos? Essa é o meu pedido, e na verdade aqui não é só um pedido, é uma convocação para os filhos. Quem não é filho está convidado. Quem é filho está convocado. Então, essa é a única convocação que eu não abro mão de que vocês estejam, porque nós precisamos estar presentes. Nós precisamos estar juntos. A união é a que faz a nossa força de fé, de unidade, de realmente de poder dentro dessa nação. Nós estamos sendo atacados, queridos. O mundo está sendo atacado, o cristianismo está sendo atacado. Vocês ouviram o que o pastor Marcelo disse aqui? Eles falam de Estado laico. Vocês por um acaso, têm entendimento do que é um Estado laico? O Estado laico é a separação da igreja, da religião, ao Estado, onde o Estado não interfere na religião e a religião não interfere no Estado. Só que o princípio básico de Estado laico é liberdade religiosa. Então, se é liberdade religiosa, eu não deveria ser cerceado para expressar a minha. Entende? Porque se o princípio é a liberdade religiosa e eu sou cristão, eu devo ser respeitado pelo meu cristianismo. Assim como nós devemos respeitar aqueles que têm outras religiões. Seja qualquer que seja, ele tem o direito e voz da mesma forma como todos têm, inclusive aqueles que se dizem ateus. Ou seja, eu não tenho religião alguma, então eu preciso ser respeitado da mesma forma como aqueles que o têm. Esse é o princípio do Estado laico, mas eles invertem um princípio para poder dizer você não tem autoridade para falar aqui, porque aqui é o Estado, e o Estado, a religião não pode ser falada. Mas se o Marcelo chegar na sala de aula e falar assim, olha, queridos, eu me converti, e a partir de agora eu faço magia negra, e eu entendi que tem algumas coisas bacanas aqui para falar com os mortos. Vamos falar sobre isso? Ninguém se opuseria. Não haveria oposição de nenhum aluno. Nenhum aluno iria levantar e falar assim, professor, o senhor não pode falar aqui desse assunto porque nós somos um Estado laico. Todos iriam ficar extremamente curiosos em saber por que o pastor Marcelo ele passou agora a ser devoto de uma religião que é oposta ao cristianismo. E iria se ter, talvez, há horas conversando com ele. Então, há sim uma perseguição ao cristianismo e nós estamos nisso. Então, por isso, eu venho falar para vocês: só tem uma forma de você não fazer parte dessa opressão como um todo, você se fortalecer e estar conosco na conferência Filhos do Fogo é uma das etapas. Porque sim, traremos estratégias. Sim, nós vamos entender tudo o que nós precisamos fazer como povo eleito, escolhido, como estratégia do que Deus quer para nós. Então, eu não abro mão de vocês. Vou reforçar mais uma vez: eu não abro mão de nenhum filho nesta conferência. E espero que vocês entendam. Porque o que eu tenho ouvido da Karina é que alguns se inscreveram. Nem todos se inscreveram. E ó, falta 3 meses, queridos. Falta 3 meses. Tá aí. Fazia mais de um ano quando a gente falou, quando a gente fechou o hotel, quando a gente começou o trabalho. Você podia ter dividido para pagar em um ano, 12 meses, 13 vezes. Agora só falta 3. E aí agora você vai me dizer, mas eu não tenho dinheiro. E eu vou te dizer, sinto muito, você está caminhando por situação e circunstância, e dinheiro não é uma justificativa para mim, plausível. Neste caso, não. Neste caso, não. Amém, queridos? Eu sei que é dolorido, eu sei que é doído. Alguns aqui não deveriam nem estar ouvindo isso, porque já estão com a inscrição paga, já estão com a inscrição feita e paga. Mas sim, ainda tem gente que não fez inscrição. Ainda tem gente que não sabe se vem. E ainda tem gente que falou que não vem. Eu vou saber quem são todos.
que disseram que não vai. E aí eu vou dizer para você, querido, desculpa, você não colocou prioridade na companhia de Daniel. Não exija prioridade de mim. Vou te pôr no fim da fila. Vou mesmo. Porque isso para mim é desonra. Amém? Que você seja abençoado. Que essa semana seja uma semana de bênção e de vitória na sua vida. Que você possa caminhar nesta semana com a cabeça erguida e realmente entendendo que Deus é contigo, que você tem autoridade, tenha poder, tenha intrepidez, mas que você não se curve às opressões, à situação e à circunstância. Nós estamos juntos. E quem está junto, dentro da visão do reino, avança. Que você seja abençoado nesta manhã, que você seja abençoado nessa semana, é o que eu desejo, em nome de Jesus. Karina, tem mais algum recado? Shalom, shalom.